Bom dia a todos. Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 30 de julho de 2022, um sábado. Vamos ao primeiro versículo, que vem do livro de Josué, capítulo 24, versículo 24. E diz assim: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E o segundo versículo vem do Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 37. Jesus disse para Pilatos: Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus disse para Pilatos: Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E a oração é de Dag Hammarskjöld, parece um norueguês, sueco. E a oração é: dá-me uma mente pura, para que eu veja a ti, uma mente humilde que te ouça, uma mente amorosa que te sirva, uma mente de fé para que em ti eu permaneça. Os textos, a oração e os dois versículos falam em ouvir atenta e honestamente, porque é a palavra da verdade, essa palavra que vem de Jesus é da verdade. E o texto o primeiro texto vai falar sobre isso. Uma parte da igreja que não segue a verdade. E é no livro do Apocalipse. Eu esperava um dia fazer uma reflexão sobre esse livro. A primeira leitura bíblica para hoje é Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 até 6. Vamos lá, pegando a Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 até 6. Vamos ler esses versículos. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve, o autor, né? Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esse número que aparece muito na Bíblia, né? O número 7. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te. Lembram dos versículos antes? Ouve o que é verdade, o que é reto, o que tu aprendeste. E continua o versículo 3. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. Tu que não ouves, que está pecando. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Primeira coisa, para a gente entender Apocalipse, a primeira coisa é saber que ela é uma espécie de longa carta e que não foi escrita para nós. O livro do Apocalipse tem destinatário, e o primeiro destinatário para quem ele foi escrito não somos nós. E nem são pessoas do nosso tempo, nem da nossa cultura. O livro do Apocalipse foi escrito para gente da Ásia Menor, ali aquela região, Grécia, Palestina, Israel, Iraque. Iraque já não é, mas é Ásia Menor. Grécia, Palestina, aquele pedaço ali, Macedônia, onde hoje é Turquia, aquela região. E num certo tempo, no final do século I e século II, início do século I ali, anos de 100 a 150. Para essa gente é que o livro foi escrito. E, portanto, é uma gente típica da Ásia Menor naquele tempo, comecinho do século I, anos 100. E com a cultura deles, com a linguagem deles. Por isso, ele é muito difícil para nós. Mas ele nos interessa. Ele é um livro que nos interessa porque ele fala da esperança do fim de todas as atrocidades, de todas as injustiças, de todos os sofrimentos, e fala do projeto de Deus, que é o reino de Deus, que é o novo céu e nova terra, onde habita a justiça, a paz, o amor, a alegria, a fraternidade, a solidariedade, o respeito. Então, entendo, por isso é feita uma confusão de que é o fim do mundo. Ele é o fim desse mundo injusto e cheio de sofrimento e perseguição, e injustiça, e é o início de um novo mundo onde habita o amor, a justiça, a paz, o respeito. E ele é um livro escrito numa linguagem daquela época, linguagem religiosa daquela época, que hoje nós não usamos para falar com as pessoas, que é a linguagem apocalíptica, que fala em figuras fantásticas, monstros, exércitos que vêm do céu, e anjos tocando trombeta. São figuras de um certo tipo literário conhecido pelo povo, principalmente pelo povo judeu, mas também por todo o povo do Oriente Médio naquela época. Então o livro não foi escrito na nossa linguagem e não pode ser interpretado literalmente, porque senão a interpretação dá errado. Dá errado. Porque ele é uma carta de esperança para um certo povo numa certa linguagem. Não se pode traduzir literalmente como se fosse escrito para nós hoje. Não foi. Bom, esse trechinho que nós lemos já indicam claramente que ele é uma carta endereçada, tá? Leiam o livro do Apocalipse do início para ver que é uma carta com endereço de certa gente, de certa data, em certa época da história. E esse trechinho que nós lemos, 3, 1 a 6, fala que na igreja tem gente que se corrompeu para o mal. Sim, dentro da igreja. Então essas pessoas injustas, mas que distorcem a vontade de Deus, que usam a igreja muitas vezes para
ganhar dinheiro, poder, Jesus está sabendo. E elas já estão sendo julgadas, ele já está vendo o que está acontecendo. E elas não são merecedoras do reino de Deus. Ou elas são contra o reino de Deus, contra o mundo justo e amoroso. Sim, o reino de Deus não significa deixar o mal perseverar, muito pelo contrário, destruir o mal. E a segunda leitura que eu não faço é lá ainda do Evangelho de João, e ainda continua a encrenca com os fariseus. Mas lembre-se, o livro do Apocalipse não foi escrito para nós, mas nos interessa porque ele fala da esperança do reino de Deus. Ele fala da esperança do reino de Deus. Mas o endereço dele é o povo do Oriente Médio, da Ásia Menor, no século I, ano 100, por aí. Um bom dia.